Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e na condição de assistente de direção da Escola Michel, eu estou aqui para falar de três categorias muito ligadas à geografia e que nós vamos usar na reconstrução do nosso PPP, Projeto Político Pedagógico. Uma dessas categorias é a questão de abordar o lugar. Nós temos que entender, especificamente para a geografia, que o lugar é uma parte do espaço geográfico pela qual nós desenvolvemos vínculos afetivos, na qual se dá a convivência, na qual o aluno desenvolve vínculos afetivos. Nós também podemos desenvolver esse vínculo. A própria escola pode ser um lugar. Eu estou falando aqui da praça de leitura e aqui nada impede de ser um lugar para o aluno. Se ele tiver uma boa convivência, ou não precisa nem uma boa convivência, mas se ele tiver algum vínculo por esse espaço aqui, nada impede que isso se torne um lugar na categoria de geografia. Normalmente o lugar, quando a geografia aborda, é a casa do aluno, é o quarteirão, é a rua, é um campinho de futebol próximo à casa dele e assim por diante. Uma outra coisa que é interessante discutir também nesse PPP, que tem a ver nessa reconstrução, é a questão do território. Normalmente em geografia a gente aborda o território como sendo um território de um Estado nacional, de um Estado-nação. E por extensão nós podemos imaginar que todo o espaço geográfico regido por relações de poder torna-se um território. Nessa extensão, nessa acepção, nós podemos considerar a escola como um território, porque ela é regida por uma entidade política administrativa, que é o município, a qual tem leis, a qual tem normas, e o aluno ele é obrigado ou talvez convidado a seguir essas normas. Existe toda uma regulamentação e uma ordenação deste espaço. Então a escola pode sim ser considerada um território, porque existe uma relação de poder. E muitas vezes é a primeira relação de poder, fora da família, claro, que o aluno conhece no mundo extra-casa dele, fora da casa dele. Possivelmente a primeira relação de poder envolvendo uma entidade política administrativa é a escola, na qual existem normas e ele é obrigado a cumprir. Ele vai conhecer a função do Estado através da escola. Esse conceito de território também pode se estender para a própria casa do aluno, para a propriedade onde o aluno mora, ou uma outra propriedade privada próxima à sua residência, que ele sabe que ali não pode adentrar. Ele já desenvolve também esse vínculo com o espaço geográfico na categoria de território. Uma outra questão também importante é nós entendermos um pouquinho mais quando a gente aborda a questão socioeconômica. É uma tendência normal do ser humano hierarquizar essa questão socioeconômica. Nós, na condição de professores, gestores, em muitos casos, nós temos um capital cultural um pouco diferenciado dos nossos alunos, não é via de regra, obviamente, e a gente se posiciona numa condição socioeconômica melhor do que aquela do aluno. Às vezes isso é equivocado. Nós pertencemos, na maior parte dos casos, numa escola pública localizada num bairro relativamente periférico de Rio Preto, apesar de ser um bairro mais consolidado como Cristo Rei, nós pertencemos à classe trabalhadora, uns ganhando mais, outros ganhando menos, mas via de regra nós não temos um meio de produção. Nós via de regra não vivemos de renda. Podemos ter um pai ou outro de aluno que tenha um pequeno comércio, uma pequena indústria, mas via de regra todos na escola pertencemos à classe trabalhadora. Nós temos que acordar cedo, nós temos que trabalhar e nosso sustento sai do nosso trabalho. E uma outra coisa que nós devemos ter cuidado por exemplo, se a gente for visitar um bairro onde o aluno mora, a gente vai fazer uma leitura daquela paisagem, daquele lugar, e vamos ver que às vezes a casa dele, com referência à nossa, não é igual. Às vezes está faltando um reboco, às vezes a infraestrutura local não é das melhores, e isso pode remeter a gente a uma análise precipitada relacionada à felicidade do aluno
a uma possível condição de miséria do aluno. E em muitos casos não é isso que ocorre. Não estou dizendo que não existe situações de penúria, claro que existe. Mas em muitos casos o aluno consegue ser feliz na convivência daquele espaço, com a condição socioeconômica na qual ele se encaixa. E ainda mais crianças nessa faixa etária que a gente atende, de 6 a 14 anos, passando aí de criança a adolescente. Isso para eles, de condição socioeconômica, ainda é muito difuso, apesar de carregar um certo preconceito. As brincadeiras já começam aí na adolescência, né? A partir dos 12 anos, a respeito de uma possível condição socioeconômica diferenciada ou inferiorizada em relação aos outros. Bom, pessoal, a princípio são dicas para a gente refletir nesse processo de reconstrução do nosso PPP. Eu espero ter colaborado. É isso daí, pessoal.